Eles se mudaram para a casa dos sonhos usando o dinheiro que juntei durante anos, e nunca me contaram. Quando perguntei por quê, meu pai disparou: Você não faz parte disso. Fiquei parado, encarei e disse: Entendi. No dia seguinte, minha mãe mandou uma mensagem: Precisamos de $1.200 para os carregadores. Horas depois, o banco congelou o empréstimo deles. A segurança os removeu da casa. 17 chamadas não atendidas. 30 mensagens. Uma veio da linha de um detetive. Eu estava rolando o Facebook, meio acordado, quando vi uma foto dos meus pais e da minha irmã mais nova, Lisa, radiantes em frente a uma casa moderna e elegante. Uma placa de vendido fincada no gramado bem cuidado, e a legenda da Lisa dizia: É nossa casa dos sonhos. Finalmente nossa. Meu café esfriou na hora. Por um instante, achei que fosse brincadeira, algum filtro, ou que estivessem posando na casa de um amigo. Mas os detalhes me acertaram como um tijolo. Os degraus de granito, a garagem dupla. O jeito como minha mãe segurava o braço do meu pai, como se tivessem ganhado na loteria. Eles tinham comprado uma casa. Uma casa sobre a qual eu não fazia ideia. Meu peito apertou enquanto revisava nossas mensagens. Nenhuma menção. Nenhuma pista. Só no mês passado, eu tinha mandado $5.000 para o meu pai consertar o carro, que ele jurava ser urgente. Antes disso, $2.800 para Lisa pagar a faculdade de artes. Ela largou depois de 3 semanas. As ligações da minha mãe, dizendo que mal conseguiam comprar comida, ecoavam na minha cabeça enquanto eu encarava aqueles sorrisos cheios de si. Eu pulava jantares para mandar dinheiro pro mercado deles. E agora isso. Liguei pro meu pai, a voz trêmula. Vocês compraram uma casa nova? Houve uma pausa, então ele respondeu num tom cortante. Compramos, sim. Por quê? Por que não me contaram? Perguntei, segurando o telefone com força. Outra pausa. Mais longa. Mais fria. Por que a gente precisaria de você nisso? Você não faz parte. A ligação caiu. Fiquei sentado, olhando a tela rachada do meu celular, o quarto rodando ao meu redor. Anos trabalhando além do horário, transferindo dinheiro, achando que eu os estava sustentando, e eles me excluíram do sonho deles. O sorriso perfeito da Lisa queimava na minha mente. O aceno orgulhoso da minha mãe. A pose relaxada do meu pai. Eles não só me esqueceram. Eles me apagaram. Meu dedo pairou sobre a foto, dividido entre jogar o celular na parede ou fingir que não tinha visto. Mas eu tinha visto. E aquela placa de vendido não era só da casa, era de todas as mentiras que engoli. A foto não saía da minha cabeça. Aqueles rostos presunçosos. Aquela casa, um monumento à minha estupidez. Me afundei na mesa da cozinha, com uma caneca lascada de café velho na mão, e deixei as lembranças invadirem. 5 anos atrás, consegui meu primeiro emprego decente. Suporte técnico. Nada glamouroso, mas estável. Na semana seguinte, meu pai ligou, a voz preocupada, dizendo que a caldeira tinha quebrado. Só $800, filho. A gente vai te pagar de volta. Enviei sem questionar. O dinheiro nunca voltou, mas os telefonemas continuaram. Estamos sem gasolina. Histórias tristes. Lisa, preciso de livros para faculdade, por favor. Eu mandava tudo, mês após mês, enquanto a minha geladeira só tinha sachês de ketchup e pão amanhecido. Via os tacos de golfe novos do meu pai encostados na garagem, as luzes realçando as mechas recém-feitas da minha mãe, a bolsa Coach mais recente pendurada no ombro da Lisa. Eles estão com dificuldades, eu repetia para mim, ignorando a conta que não batia. Peguei meu celular, as mãos tremendo, e liguei para Lisa. Talvez ela deixasse escapar alguma coisa verdadeira. Oi, falei, tentando soar calmo. Bela casa. Ela riu, afiada como uma lâmina. Obrigada. A gente merecia. Depois de tudo, você tem sua vida, não é? A ligação caiu antes que eu conseguisse respirar. Minha vida? Um buraco de 40 metros quadrados, tinta descascada, um colchão no chão, e eu que tinha bancado tudo para eles. $5.000 aqui, $2.800 ali, centenas a mais para emergências que nunca terminavam. Eles tomavam lattes enquanto eu engolia macarrão instantâneo, e agora virei piada. A lembrança do último dia de ação de graças me atropelou como um trem. Dirigi 3 horas até o aluguel apertado deles, levando compras. Paguei pelo peru, acompanhamento, tudo. $200 do meu bolso. Passei o dia na cozinha, suando, enquanto minha mãe ficava no Pinterest e meu pai tirava cochilo. A Lisa apareceu ao anoitecer, cheirando a patchouli, largou uma garrafa de vinho vagabundo no balcão como se fosse ouro. Esforço de família. Meu pai fez um brinde no jantar, sorrindo enquanto brindavam.
Eu lavei as panelas sozinho. Depois, as risadas deles ecoando pela casa. Quando pedi ajuda para Lisa, ela revirou os olhos. Relaxa. Você é tão dramático. Minha mãe concordou, como se eu fosse o problema. Abri meu aplicativo bancário, agora rolando pelas transações. 47 mil dólares em 5 anos, escoando em pedaços. Cada obrigado que eles murmuravam parecia cuspir na minha cara. Paguei o carro do meu pai, a faculdade da Lisa, a paz de espírito da minha mãe, e transformaram isso em bancadas de granito e pé direito alto. A calefação do meu apartamento piscava enquanto eu pensava. Eu tinha deixado de consertar no inverno para mandar dinheiro para eles. Eles não estavam falidos. Eram gananciosos. Visualizei meu pai treinando no clube de golfe, minha mãe contando vantagens sobre dias de autocuidado, a Lisa ostentando AirPods que eu jamais compraria. Eles me usaram e eu deixei. Andei de um lado pro outro, a raiva queimando na garganta. Há quanto tempo riam de mim pelas costas? Vi a carreira da Lisa na faculdade de arte. 3 semanas de rabiscos antes de largar, meu dinheiro sumindo nos bares que ela frequentava, as lágrimas de crocodilo da minha mãe sobre as contas, a manicure nova dela no dia seguinte. Os resmungos do meu pai a gente dá um jeito depois de cada resgate, seguido de um fim de semana no campo de golfe. Eu queria ser o filho que resolvia tudo, o irmão presente. Crescemos sem nada. Avisos de despejo, comer macarrão por dias a fio, e eu tinha prometido ser a rede de segurança deles. Mas eles transformaram isso num laço no meu pescoço. Afundei no meu sofá afundado, as molas rangendo sob mim. O celular vibrou, e era o nome da minha mãe. Não atendi, o aviso de correio de voz soou como um tiro. Filho. A voz dela doce, venenosa. Estamos tão animados com a casa. Será que você podia mandar 500 dólares para as cortinas? Ia significar muito. Soltei uma risada seca, áspera. Cortinas. Eles ergueram um palácio às minhas custas e ainda queriam que eu decorasse. Excluí a mensagem, as mãos tremendo, e encarei a parede. A raiva ardia forte, mas por baixo dela, se espalhava um vazio dolorido. Anos de amor que derramei em pessoas que nunca me enxergaram. Não como família, mas como um talão de cheques. Eu não era o alicerce deles. Eu era só o degrau. E aquela casa? Não era deles. Era minha. Cada tijolo, cada prego pago com meu suor, minha fome, meu silêncio. Eles se mudaram, trancaram a porta e me deixaram do lado de fora, no frio. Acordei com uma mensagem da minha mãe às 7h03, a tela cortando a escuridão. Precisamos de 1.200 dólares para os carregadores. Manda rapidinho, querido. Te amo. Cerrei a mandíbula até os dentes doerem. Te amo. Depois de me tirarem do sonho deles, ainda tinham a cara de pau de me usar como torneira de dinheiro. Joguei o celular de lado, aquele zumbido como uma vespa na minha cabeça, e abri o Instagram da Lisa. Lá estava ela, rodopiando numa loja de móveis, um sofá de couro de 3 mil dólares ao fundo, vibes de casa nova. A postagem era de ontem, 16 horas, horas depois de meu pai me chamar de egoísta, e ela estava comprando como se fosse rainha. Bati o notebook, o estalo ecoando no meu apartamento vazio. Eles não eram só ingratos, eram descarados. Não consegui ficar parado, revirei a escrivaninha, puxando extratos bancários, recibos, qualquer coisa que provasse que eu não estava louco. O número piscava. 47 mil dólares. Um cemitério da minha confiança. Minhas mãos tremiam enquanto disqui para o meu pai, o toque do celular soando como um aviso. Ele atendeu, rude. O que foi? Quer mais dinheiro agora? Depois dessa casa? De tudo, eu disse, a voz tensa. Ele bufou, um som que me deu nojo. Estamos crescendo. Finalmente. Você tá com inveja. Para de ser egoísta. A gente mereceu isso. Mereceu? Vi tudo vermelho. Com o meu dinheiro, rebati. Paguei seu carro, a faculdade da Lisa. Ele me cortou. Você ofereceu. Não se faça de mártir agora. A linha caiu. Fiquei de pé, ofegante, a palavra mártir me esfaqueando. Então meu primo Jake mandou mensagem, cara, tá tudo bem? Seus pais contaram sobre a casa. Eu respondi, desesperado, e eles disseram que ajudei? Uma pausa. Não. Só que estão felizes. Por quê? Meu estômago revirou. Me apagaram da história de novo. Liguei pro Jake, contei tudo, o dinheiro, as mentiras, a foto. A voz dele ficou tensa. Espera, eles não te contaram, mas usaram seu nome no financiamento? Você é o coassinante? Ouvi o tio Rick comentando no poker.
O cômodo girou. Coassinante. Meu crédito, meu futuro. Preso à ganância deles. Sem me consultar. Desliguei, corri para o computador e puxei meu relatório de crédito. Lá estava um empréstimo de 350 mil dólares, meu nome ao lado do deles. O pânico apertou minha garganta. Eu podia perder tudo se eles atrasassem. Tropecei até a pia, joguei água fria no rosto, mas o tremor não passou. Eles não só pegaram meu dinheiro. Eles sequestraram minha vida. Vi tudo com clareza. Meu pai assinando papéis com um sorriso, minha mãe concordando, Lisa nem aí ou cúmplice. As paredes finas do meu apartamento pareciam fechar em mim, a geladeira zumbia como se zombasse. Eu dormia num colchão ruim enquanto eles escolhiam lustres, e agora meu nome era o seguro deles. Se eles deixassem de pagar, meu crédito ia pro buraco. Meu financiamento de carro, meu aluguel, qualquer chance de ter algo próprio. Acabado. Apertei a pia, os nós dos dedos brancos, raiva e medo travando uma luta interna. Como puderam? Depois de cada turno extra? Cada não que eu disse pra mim mesmo pra dizer sim a eles? Liguei pra minha mãe, a voz rouca de fúria, vocês usaram meu nome na hipoteca? Silêncio, depois uma risada trêmula. Ah, querido, é só temporário. Precisávamos de uma ajudinha. Seu crédito é tão bom. Temporário. Meu crédito era fruto do meu esforço, não de regalias. Vocês nem perguntaram, soltei. Ela suspirou, aquela falsidade de sempre. Não queríamos te incomodar. Você vive tão ocupado. Ocupado sustentando eles. Desliguei, a desculpa dela me batendo na cara. Ocupado. Eu era o burro de carga e agora o fiador. Sentei no chão, as costas na parede, sem conseguir ver nada. A casa não era só uma traição. Era uma armadilha. Me envolveram mais do que eu jamais imaginei, e eu nem tinha visto os papéis. Minha mente girava. Processos. Falência. Um futuro sem saída. A raiva ardia, mas a culpa espreitava. Aquela voz interna, em você devia ter percebido. Devia ter dito não há anos. Afastei esse pensamento. Isso não era minha culpa. Eles cruzaram a linha, e eu não era mais um peão. Me levantei, punhos cerrados, sentindo o peso da ousadia deles. Eles achavam que eu ia aceitar de novo? E estavam enganados. Eu não podia deixar barato. A casa deles, meu nome, minha vida pendurada na vontade deles. Às 8 da manhã, eu estava no telefone com meu banco, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Não autorizei ser coassinante de hipoteca, falei para a atendente. Ela fez um som de solidariedade, depois congelou minhas contas para evitar mais danos. Em seguida liguei para a financiadora, exigindo a remoção do meu nome do empréstimo. Uso fraudulento de identidade, falei, cada palavra como um martelo. Eles hesitaram. Documentação, burocracia, e mais insisti até aceitarem investigar. Às 10, o corretor ligou para o meu pai. O negócio estava paralisado, as chaves retidas até tudo se esclarecer. Imaginei meus pais ali, numa entrada mobiliada pela metade, bolsas na mão, sentindo um gosto amargo de frustração, e senti uma pontada sombria de satisfação. Não durou muito. Ao meio-dia, meu celular explodiu de ligações. Mais tarde, uma câmera de segurança de um vizinho mostrou eles sendo escoltados para fora da propriedade. Minha mãe aos berros. Meu pai, vermelho de raiva. Lisa chutando um vaso. E então veio o bombardeio. 17 chamadas perdidas, 30 mensagens. Um correio de voz da minha mãe, estridente, sacudindo o alto-falante. Como você pôde arruinar a gente assim? Estamos sem casa agora. Ela chorava como se eu tivesse incendiado o lugar. A mensagem do meu pai era mais fria. Você está morto para nós. Aproveite sua vida solitária. Fiquei olhando aquelas palavras, o coração batendo forte, a raiva borbulhando como lava. Sem casa? Eles tinham um aluguel antigo. Só queriam a casa nova que paguei para eles. Solitário? Eu já era solitário no mundo deles há muito tempo. Então veio o segundo golpe. Um mensageiro bateu na minha porta e me entregou um envelope jurídico. Pequenas causas. Papelada de processo. Lisa estava me processando por 10 mil dólares, alegando que eu tinha prometido verbalmente para ajudar na casa e voltado atrás, causando prejuízo financeiro. Minhas pernas fraquejaram. Uma mentira, descarada, escrita na caligrafia torta dela. Eu vi o sorriso dela na minha cabeça, planejando isso enquanto escolhia aquele maldito sofá. As intimações tremiam na minha mão. Audiência em 3 semanas. Eles não estavam só me cortando. Queriam me enterrar. Minhas economias eram pequenas.
Custos legais poderiam me destruir, e eles sabiam. Desabei no sofá, as molas rangendo como um hacking. Minha garganta ardia enquanto eu deslizava pelos textos. Lisa, você vai pagar por isso. Minha mãe e nós te criamos melhor. Meu pai, seu ingrato de merda. Cada frase uma facada girando mais fundo. Eu parei o jogo deles, e agora eles vinham pra cima, cheios de veneno. O processo não era pelo dinheiro. Era castigo, uma forma de me difamar e me afundar em público. Imaginei o martelo do juiz, meu nome na lama, minha conta zerada enquanto eles riam no fundo. O medo apertava o estômago, mas a raiva rugia mais alto. Me acorrentaram à dívida deles. Agora queriam meu último centavo por vingança. Liguei para a financiadora de novo, a voz como uma lâmina. Verifiquem as datas de assinatura. Eu não assinei nada. Eles acharam. Minha assinatura era falsa, rabiscos grosseiros que não eram meus. Meu coração acelerou. Prova de que cruzaram para a esfera do crime. Enviei por fax os extratos, a folha falsificada, minha identidade, tudo para tirar meu nome dali. Às 4 da tarde, a financiadora confirmou que estava removendo meu nome e classificando o empréstimo como fraude. Aquela casa já não era mais deles. Eles teriam de sair de vez. Me recostei, a respiração pesada, sentindo uma calma estranha. Eu contra-ataquei, e foi como se quebrasse correntes. Mas as ligações não pararam. Minha tia Karen ligou, a voz carregada de julgamento. Como você pôde fazer isso com a própria família? Dei uma risada vazia em pergunta para eles por que meu nome está na hipoteca deles. Ela desligou, sem resposta. Depois o tio Pat. Você está destruindo a gente. Destruindo vocês? Eu tinha sido a cola que mantinha tudo, e eles me arrancaram como um band-aid usado. As mensagens de culpa não paravam. Coloquei o celular no silencioso. Mas o silêncio não trouxe paz. O processo pairava como uma nuvem de tempestade pronta a desabar. Fiquei olhando a janela, vendo o entardecer sangrar no céu. Eles transformaram minha luta por liberdade na guerra deles. E agora eu era o vilão. Fechei os punhos, as unhas marcando a palma. Eu dei a eles uma década do meu suor. Deixei meus sonhos de lado, e eles me devolveram uma assinatura falsificada e uma intimação. Mas aquela chama de poder que eu senti antes voltou, mais forte. Eles achavam que eu ia ceder, mandar dinheiro, pedir perdão. Chega. Eu parei a compra da casa e pararia isso também. Me subestimaram, e esse foi o erro deles. Acordei com meu celular vibrando como louco. Textos de primos que eu não via desde criança, recados de tias que encontrei 2 vezes na vida, todos no mesmo coro, como você pôde arruinar sua família? Um post da tia Karen no Facebook, cheio de moralismo. Algumas pessoas se esquecem de onde vieram. Meu café azedou enquanto eu lia, cada acusação uma chicotada. Ninguém falava do 47 mil dólares que dei a eles. Da hipoteca fraudulenta que me prendeu à ganância deles ou do processo de 10 mil dólares da Lisa por uma promessa que nunca fiz. Reescreveram minha história como o filho egoísta que destruiu o sonho deles, e a família engolia tudo como se fosse doce. Meu e-mail explodia. Conserte isso. Eles estão sofrendo. Você deve um pedido de desculpas. Devo? Eu paguei cada centavo que pude juntar, cada refeição que pulei, e agora eu era o bode expiatório. A Lisa aumentou a traição. No meio da manhã, o Instagram dela mostrava uma selfie numa cafeteria, olhos lacrimejando, legenda, quando seu próprio irmão te apunhala pelas costas, mas você segue em frente. Os comentários pipocavam, amigos, estranhos, até nosso velho professor de álgebra. Você é tão forte. Ele é um lixo. Meu peito afundou, um buraco sem fim se abrindo. Ela me transformou num monstro para ganhar curtidas, um saco de pancada pro drama dela. Eu quis quebrar a tela. Dei minha vida para vocês, e você me processa. Mas meus dedos travaram, congelados por anos de raiva guardada. O silêncio da família ao meu favor gritava. Ninguém perguntou o que aconteceu. Ninguém quis saber por que cancelei o negócio. Eu era o exilado agora, carimbado e banido. Liguei para Jen, minha amiga advogada, com a voz partida em eles vão me afundar. Ela veio voando, o blazer afiado, revirando meu celular como uma águia. Me dá tudo. Mensagens, e-mails. Essa intimação. Em uma hora ela destrinchou tudo. Um primo distante, que finalmente se cansou, vazou uma conversa de texto entre minha mãe e meu pai. Ele vai pagar os carregadores, depois não precisamos mais dele, minha mãe escreveu, fria. Lisa tem razão. Ele é muito carente. Meu pai respondeu, em que se dane. A casa é nossa. Ele não significa nada. Lisa para uma amiga, e ele é tão ingênuo. Temos ele na palma da mão.
Jen me mostrou o celular, os olhos em chamas. Eles planejam te largar assim que sugarem tudo. Isso é fraude, coação. O tribunal vai destruí-los. Meu estômago revirou e pareceu pegar fogo. Aquelas palavras, carente, ingênuo, ele não significa nada, eram lâminas atravessando o meu peito. Me veio o flash da minha mãe chorando no telefone, do meu pai rosnando, dos sorrisos da Lisa. Era um golpe, coreografado para eu continuar dando. Cada precisamos de você era uma armadilha. Cada obrigado era um grilhão. Jen ligou o notebook. Vamos contraprocessar por falsificação. Danos morais, tudo. Eles que se afoguem nas próprias mentiras. Processar minha família era como engolir lâminas. Mas que família? Eram parasitas se alimentando dos meus ossos. Balancei a cabeça, devagar, aquele peso afundando no peito. Faz isso, murmurei, a garganta seca como areia. Cansei de ser o burro de carga. O ataque não parava. O tio Pat ligou, a voz sufocada. Você está matando sua mãe. Uma prima distante mandou e-mail e eles choram toda noite por sua causa. Dei uma risada amarga que rasgou meus pulmões. Choram? Eles choraram pedindo dinheiro, não por mim. Imaginei eles no aluguel antigo, tramando, torcendo meu basta em algo dramático. Jen apertou meu ombro. Eles estão apavorados. A casa já era. O processo deles é fraco. Eles estavam desesperados. Que sintam o medo que carreguei, acorrentado à desordem deles. Carreguei o peso deles até minhas mãos sangrarem. E agora ousam me chamar de cruel? Andei de um lado pro outro naquele apartamento apertado, a raiva queimando no meu peito como brasa. Essas mensagens não eram culpa. Eram flechas tentando me puxar de volta pra teia. Mas a descoberta da Jen foi um maçarico. Eles nunca me amaram. Só amaram meu dinheiro. Fui o operário, o bobo, criado pra dar até quebrar, pra depois me largarem quando a casa fosse deles. Meus punhos se fecharam, unhas fincando a pele. Eles soltaram a família contra mim, me difamaram online, me processaram por algo que não existia e ainda achavam que eu ia me ajoelhar? Nunca mais. Olhei pra Jen, a determinação me incendiando. Vamos com tudo. Ela sorriu, feroz como um trovão. Vamos enterrá-los fundo. 3 dias depois de a Jen protocolar a reconvenção, o interfone do meu prédio gritou feito uma banshee. Eu sabia que eram eles antes de olhar pelo olho mágico. As batidas pesadas do meu pai, a voz estridente da minha mãe gritando abre a porta, ecoavam pela escada. Fiquei imóvel, o coração martelando, depois abri. Lá estavam eles, o pai com os punhos cerrados, a mãe de olhos inchados de um choro encenado, Lisa atrás no degrau, o maxilar travado, braços cruzados. Você acha que isso é brincadeira? Meu pai rugiu, entrando sem ser convidado. Me apoiei no batente, frio como pedra. Não. Acho que acabou. Minha mãe ofegou, levando a mão ao peito como se eu tivesse esfaqueado ela. Somos sua família. Soltei uma risada seca, cortante. Família que falsifica minha assinatura ou me processa por mentiras? O rosto do meu pai se contorceu, as veias saltando. Você travou o negócio da casa. Humilhou a gente. Segurança nos pôs pra fora como lixo. Lisa se intrometeu, a voz pingando veneno. Você é patético. Sabotou tudo por rancor. Encarei o olhar deles, sem recuar. Rancor. Eu banquei a vida de vocês, $47.000. Vocês me trancaram pra fora e ainda pediram mais. Peguei uma pasta na minha mesa, recibos caindo feito confete, joguei na mesinha de centro. Aí está o sonho de vocês. Cada centavo. Sangrei por isso. Os olhos da minha mãe correram até os papéis e desviaram, o choro travado num ato mal ensaiado. Não queríamos te machucar, sussurrou. Revirei os olhos. Não queriam ser pegos. Jen entrou então, de fininho, sem que ninguém percebesse, aparecendo atrás deles feito uma sombra. Não queriam mesmo, disse, a voz cortante. Ela ergueu o celular, a tela brilhando com aquelas mensagens fatais. Mãe, cansei dele. Pai, que se dane. Lisa, ele é ingênuo. O rosto deles empalideceu. Vocês iam largar ele depois de conseguir a casa, continuei, lento, deixando a verdade afundar. Me usaram, depois me processaram. Quando eu disse não, ponto. Meu pai avançou, o dedo cutucando meu peito. Você não é nada sem a gente. Empurrei a mão dele, a voz baixa. Então por que estão aqui, implorando na porta do nada? Minha mãe tentou outro golpe, as lágrimas correndo. Estávamos desesperados. O banco tirou tudo da gente. Você humilhou a gente na frente dos vizinhos.
Imaginei eles sendo escoltados, gritando traição para quem quisesse ouvir, e senti apenas frieza. Deve ser ruim sentir como é ser apagado pela própria família, respondi, olhando direto para ela. Engraçado como isso dói, né? Liz avançou, o sorriso repuxado de ódio. Você sempre foi amargo, invejoso. A gente é uma família de verdade. Gargalhei, mais alto, o som ecoando pelas paredes. Família de verdade? Eu era o banco de vocês, não o irmão. Jen balançou a cabeça. E agora vocês são problema deles. O tribunal tem a falsificação, as mensagens. Ah, acabou. Então, veio a reviravolta, batidas fortes e oficiais na porta. Uma mulher de terno cinza apareceu, o distintivo refletindo a luz. Detetive Harris, Divisão de Fraudes. Meu coração deu um salto. Jen franziu a testa. A detetive encarou meus pais e a Lisa, a voz impassível. Temos um mandado. O corretor denunciou. Aquela casa, vocês tentaram revender para lucrar antes mesmo do contrato finalizar, usando um documento de propriedade falso. O nome dele, ela apontou para mim, foi a única parte legítima nessa papelada. Senti minhas pernas falharem. Revender? Eles não só queriam uma casa. Planejavam um golpe. Minha assinatura falsa era a chave. Meu pai protestou. Isso é mentira. Mas Harris cortou ele sem cerimônia. Guarde para depois. Temos provas, testemunhas. Vocês vão responder por crime grave. A sala rodava em câmera lenta. O tempo todo, achei que eles só tinham me sugado para ter a casa dos sonhos. Mas não. Era um golpe para ganhar dinheiro rápido e sumir. As lágrimas da minha mãe secaram num instante. Ela agarrou o braço do meu pai, sussurrando. Podemos explicar? Lisa me fulminou com ódio puro. Isto é culpa sua. Você nos empurrou a isso. Dei um passo à frente, a voz afiada. Não. Vocês cavaram esse buraco. Eu só parei de encher ele de dinheiro. A detetive Harris fez sinal para que eles saíssem. Vamos. A delegacia aguarda. Meu pai resistiu, gritando. Vamos processar você também. Jen sorriu com desprezo. Tenta lá da cadeia. Eles foram saindo, Harris atrás, e batia a porta. O estrondo soou como um tiro. No silêncio que se seguiu, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de um alívio selvagem e cru. Encarei eles, vi as máscaras caindo e agora a lei os pegava pela garganta. Jen me deu um tapinha no ombro. Você está livre. Assenti, atordoado, e me mexi. 2 semanas depois, outra cidade. Um apartamento pequeno, paredes nuas, um sofá barulhento. Mas tudo meu. Sem ligações, sem pedidos, só o silêncio. A reconvenção teve um desfecho rápido. Eles desistiram da ação da Lisa. Quando o caso criminal veio à tona, a casa foi apreendida, a fraude exposta, e chegaram notícias de que meu pai perdeu a pose, minha mãe perdeu o drama e a Lisa inventou desculpas. Colei o bilhete da Jen na minha geladeira. Você não perdeu a família. Perdeu parasitas. Olho para ele todo dia, uma verdade silenciosa. Passei anos construindo o mundo deles, dólar a dólar, achando que amar era dar até quebrar. Mas amor não falsifica sua assinatura nem vem de você. Ir embora não é fraqueza. É despertar para ver as correntes que disfarçavam de abraços. A liberdade veio macia, não em gritos, mas em sussurros. O ronco do aquecedor que consertei sozinho, o tilintar da caneca que comprei com meu dinheiro. Eles tentaram me arruinar, mas eu fiquei de pé. E foi essa a lição. Você não deve sua alma a quem só sabe tirar. Paz não é barulhenta, é o silêncio de quando você para de carregar o peso deles e assume o seu próprio.